Bom, recentemente nós ficamos sabendo do caso Felca, né? E eu não tô aqui para falar mal do rapaz, para denegrir o rapaz. Também não tô aqui para julgar se ele fez interessado em like, em engajamento. Não cabe a mim julgar e nem a nenhum de nós aqui. E nós temos a mania, né, de julgar as pessoas numa tentativa de nos entregar a ilusão para nos confortar, né? A ilusão do conforto de que nós sabemos de tudo. Mas nós nos esquecemos que julgar as pessoas, né, não mostra que necessariamente nós somos sábios. Muito pelo contrário, né? Mostra a nossa ignorância, o tamanho da nossa burrice, né, em julgarmos aquilo que nós não conhecemos. Frutos de inúmeras cargas, né, que não vimos, né, reflexo daquilo que não percebemos. O que nós somos de verdade é o que somos quando ninguém vê. É quando nós estamos sozinhos, né, cantando no chuveiro, né, nos achando bonito no espelho, ou até mesmo fazendo careta, né? Quem nunca fez uma careta no espelho? Eu já fiz bastante careta no espelho, de vez em quando até faço algumas também. Mas ninguém tá ali para ver o que a gente está fazendo, né? Ninguém tá ali para ver quem somos nós de verdade. E se alguém do lado de fora, né, tentasse dizer, né, o que nós estamos fazendo ali no nosso banheiro, seria pura presunção. E acreditar em alguém que julga seria declarar para si mesmo a sua ignorância, né? E que você está perdido, confiando no cego para te guiar no caminho que você tem que trilhar, cara. O que nós vamos fazer aqui hoje é esbarrar em fatos, né? Esbarrar no que nós vimos de fato. E o que realmente aconteceu foi que o caso Felco teve um resultado muito nobre, né? Ele serviu para trazer à luz uma coisa que estava na penumbra. O Felca fez muita gente perceber o óbvio. Ele sacudiu o Brasil, né? E até o mundo. Mas é justamente aí, né, que a gente pode perceber a derrota da sociedade. Além do Felca ter trazido à tona, né, um tema polêmico, né, que se mantinha em silêncio, junto disso ele expôs a ignorância de toda uma sociedade. Sociedade essa que não adultiza criança apenas nas redes sociais, mas também muito comumente, cara, na pornografia de cego, né? Aquelas clássicas músicas de calão, né? Onde tocam ali temas eróticos e que tocam em alto e bom som na vizinhança, como se fosse tudo normal. Onde muitos pais e mães, né, até mesmo com suas crianças em casa, né, ouvem aquilo ali, né, temas eróticos, né, temas muitas vezes de crime, né, como se tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. O funk, por exemplo, né, ele é a mais pura pornografia de cego, né, numa tentativa de ser música, com ritmos repetitivos e sem nenhuma necessidade de talento, né? O funk, ele é uma versão, né, a tudo que os filósofos falavam sobre o que é a verdadeira arte, que é o encontro da alma pessoal com a alma universal. O encontro, né, o reflexo do encontro da consciência do indivíduo com a consciência de algo infinitamente superior, onde nós podemos reconhecer ali os padrões mais simétricos, né, de beleza, né, de paz, de saúde, de alegria, onde todos esses atributos, né, resplandecem ali sem pudor. Enquanto no funk, o que acontece ali é um atestado constante, né, de que nós somos animais e que nos comportamos como tais, né, como animais, cara, sem talvez até nem mesmo cérebro, cara, onde pouco importa a beleza das estrelas, onde pouco importa, né, o infinito espaço, né, que o universo abriga. A única coisa que ele faz se importar, né, é o sexo, o domínio por território, a violência, e não é à toa, né, que os verdadeiros artistas não se misturam com essa gentalha, com essa corja, né, que apela para a destruição da mente dos jovens, né, para manutenção, né, para divulgação dos seus cartéis, vivendo da ignorância de uma sociedade medíocre, plantando dia após dia na mente de cada um que a vida é tão medíocre quanto a uma viela de favela, fazendo as pessoas ignorarem, né, o simples fato, né, de olhar para cima e perceber, né, que a vida é muito mais que um simples pau branco, ou que portar uma arma de alto calibre, né, mesmo tendo um cérebro tão baixo, né, para ser chamado de burro precisa ser muito mais inteligente. O caso Felca mostrou que a nossa sociedade é realmente imbecil, incapaz de pensar por si, incapaz de criticar, incapaz de pensar mesmo de fato. O caso Felca nos mostrou muito mais, né, do que a adultização de crianças. É uma declaração que as pessoas são tão burras, mas tão burras, cara, que não conseguem olhar para cima e entender e perceber, ao menos perceber a complexidade de todo esse sistema da vida e perceber que a vida é muito mais do que sexo, baladinha no final de semana
e futebol. A maioria das pessoas, cara, simplesmente não consegue perceber o óbvio, que precisam de um influencer, né? E olha que a palavra influencer, né, já mostra que as pessoas estão sendo idiotas. A mídia usa a palavra influencer, né, e as pessoas repetem isso com naturalidade, né? Parece que sem dar conta, né, que isso é um atestado de que elas estão sendo influenciadas, né? Ou manipuladas de alguma forma, sendo usadas como massa de manobra, né? E sendo usadas como produto, cara. E você vê as pessoas simplesmente tendo orgulho disso, cara. Que doideira, velho. Tudo em um grande show de hipnose para prender a sua atenção, para que produtos, né, sejam vendidos. Ou até mesmo, né, um novo comportamento, né, seja implantado aí na sua cabecinha. O caso Felca foi nobre, cara, e até mesmo ridículo, porque não era para ter chegado a esse ponto. E quantas outras pessoas, né, também já não falaram aí desse problema anteriormente. E simplesmente algumas delas foram até motivo de piada, né, de chacota, né, ou até fruto de acusações, né. Simplesmente porque, sabe por quê? Porque não eram tão influentes. Essa sociedade senil, né, que a gente vive, né, a cada dia mostra isso, cara. E a verdade, ela é arbitrária. Quem tem razão é o mais famoso. A cada dia nos é revelado, né, que o modo correto de se viver, né, de ver o mundo, de criar as leis, ou até mesmo de sermos humanos, né, depende da opinião do mais famoso. E assim, mais uma vez, nós nos tornamos juízes. Juízes cegos e ignorantes, né, incapazes de ver aí o mais simples dos sinais, cara. E o pior de tudo, cara, que precisa de alguém para pensar no seu lugar. E antes nada disso era comentado, né? Bastasse, né, que um influencer aí fizesse um vídeo para que se tornasse comum a seguinte frase, né? Cadê o Felca? Chama o Felca, como se ele fosse alguma espécie de super-herói, né? A cada comentário, né, que a gente vê nas redes sociais, né, mediante uma regularidade, que a pessoa fala, oh, cadê o Felca? Onde está o Felca? Pô, mostra que aquela pessoa é uma imbecil, né, incapaz de pensar por ela própria, sendo simplesmente reféns do hype. Simples ratinhos, né, que correm de rodinha em rodinha aonde o queijinho tá, fazendo a grande engrenagem girar, rapaziada. E fica cada vez mais fácil de perceber, né, que as pessoas não pensam por elas, né? Elas só repetem o que os outros pensam por elas. E os únicos problemas que são importantes, né, já não são mais os problemas, né, que nós enfrentamos no dia a dia, né? Mas os problemas que estão no hype, porque para uma sociedade medíocre, né, o que não está no hype não tem relevância. É como se simplesmente não existisse, né? E assim as pessoas vão ficando cada vez mais pobres de opinião, pobres de percepção, né, levando a sua vida dia após dia simplesmente em busca de uma nova trend. Nem a vida, né? A vida já não é vivida como era vivida antes, né? Agora, a cada novo dia é simplesmente uma nova hashtag para ser apresentada aos olhos alheios, né? O caso Felca serviu para mostrar, né, que mesmo que um problema seja esfregado na cara das pessoas dia após dia, elas são incapazes de perceber. A mente escravizada, né, ela precisa do seu mestre, né, do seu amo, para dizer o que é bom, o que é ruim. E a cada dia, né, o nosso país se torna um centro de adultização de crianças e de infantilização de adultos, onde as crianças, né, cada vez mais perdem, né, a fase mais importante de suas vidas, né, que é a infância, por causa de pais simplesmente imbecis. Pais, né, que são pessoas, né, que na maioria das vezes não fazem filhos, né, fazem consequências. E é muito comum a gente ver isso hoje em dia, né, as crianças sendo obrigadas, né, a agirem como adultos, né, e cada vez vai ficando mais comum em lugares cada vez mais que são assim pobres, né? A gente vê cada vez mais a inocência sendo perdida e muitas vezes as crianças, né, tendo que carregar um fardo de uma vida sofrida que ela não pediu, cara, que ela não pediu para estar ali. Às vezes fardo que, cara, nenhum animal merece, cara. A adultização, cara, ela tá estampada na nossa cara, cara, todos os dias que a gente acorda, com pais incapazes, com escolas incapazes, né, que varrem para debaixo do tapete, né, a inocência, a infância da criança, né, tornando aí, moldando verdadeiros adultos imbecis. E assim, cara, o que nós vemos hoje é só um looping, cara. Um looping de estupidez que nós mesmos colocamos, cara. Da sua vida, é você que escolhe o que vai fazer. Mas lembre-se de uma coisa. Em uma sociedade, né, onde semelhante trata semelhante como estranho, ou você é o pastor, ou você é o rebanho. Bom, se você gostou desse vídeo, se ele foi relevante para você, lembre de dar o like para eu saber que você gostou, para eu saber que você também pensa diferente. E se você quer ter um compromisso com a verdade, cara, sem medo de ser feliz, já se inscreve aí para receber os próximos vídeos e torne-se um membro também, né? O membro, eu consigo responder os comentários aí em 24 horas, né? Que os comentários vão para
painel separado, então fica mais fácil para mim. Você também vai ter acesso às nossas salas exclusivas do Discord, né? Assim que você se tornar membro, vai estar o link aí disponível para você, onde você pode conversar comigo por texto ou por voz em tempo real. E também você, se você for gamer, né, vai ter acesso também a um servidor de Minecraft, né, que fica online 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem lag para você jogar. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês, Deus abençoe vocês, vejo vocês aí no próximo vídeo. Boa noite a todos.